Você já jurou que ia parar de comer doces, aguentou alguns dias e depois voltou com tudo? E às vezes até comendo mais do que antes? Isso não é falta de força de vontade. Tem um mecanismo acontecendo no seu cérebro que justifica tudo isso. E hoje eu vou te mostrar o que realmente acontece por trás da vontade por doces. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís Duque, nutricionista e especialista em comportamento humano. Já aproveita para curtir e se inscrever. E hoje eu vou te mostrar 8 razões psicológicas e biológicas que explicam por que a vontade de doce é maior do que qualquer outro alimento. E por que ter só força de vontade raramente resolve isso sozinho. Primeiro que o seu cérebro, ele trata o doce como uma recompensa e não como uma comida. O açúcar, ele ativa os mesmos circuitos de recompensa associados a substâncias que causam dependência. Um estudo publicado na revista Neuroscience and Behavioral Reviews mostrou que ratos expostos ao açúcar de forma intermitente apresentaram um aumento do receptor de dopamina D1 no núcleo accumbens e a queda do receptor D2 no estriado. E esse é exatamente o padrão neuroquímico associado à dependência de substâncias. Ou seja, o problema ele não é a sua falta de disciplina, é que o seu cérebro literalmente aprendeu a tratar aquele estímulo como uma prioridade. E você não precisa vencer isso na base da força ou achar que a força de vontade vai mandar em tudo. Você vai adiar o consumo por 10 ou 15 minutos quando a vontade por doces bater. E na maioria das vezes o pico de desejo ele passa. E isso vai desarmar a resposta automática que você tem. Todo hábito, inclusive o de comer doces, ele segue um ciclo. Primeiro vem o gatilho, seja estresse, ansiedade, tédio. Depois vem a vontade, depois a ação e então a recompensa, que é aquele alívio momentâneo. E quanto mais esse ciclo se repete, mais automático ele fica, a ponto de o comportamento ser disparado pelo gatilho sem nenhuma decisão consciente da sua parte. E aqui você vai identificar qual que é o seu gatilho específico. E não adianta copiar o de outra pessoa. Você vai anotar aí por 3 ou 4 dias o momento em que a vontade por doces aparece. Você vai anotar o lugar, o horário e a emoção. O que você estava sentindo naquele momento. Depois você vai trocar sua parte da ação. Então vamos de exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que no momento de tédio, à tarde no trabalho, quando deu aquela folga ali, você não tem tanta coisa assim para fazer, você vai à padaria e come algum tipo de doce, seja uma torta, um brigadeiro, algo nesse sentido. Ao invés de ir na padaria e comprar o doce, você vai trocar essa ação. Você vai conversar com um amigo, tomar um chá, um café, ler um livro, fazer uma caminhada ao ar livre. Você vai apenas trocar a recompensa. E confia em mim, isso funciona. Porque às vezes a vontade não era por doces, é só o gatilho que já está instaurado na sua vida.
Muita gente recorre ao doce não por fome, mas por um desconforto emocional. É estresse, é ansiedade, é tristeza. Olha só, vou conversando com vocês enquanto eu vou me maquiando aqui, tá? E isso tem uma base fisiológica. Olha como funciona. O estresse, ele eleva o cortisol e os níveis elevados desse hormônio aumenta especificamente o desejo por alimentos que são calóricos e palatáveis, como esses alimentos que são ricos em açúcar. O problema é que o alívio que o doce traz, ele é passageiro e é rápido também. E então depois volta o problema original. E ainda por cima com aquela frustração extra de, além de não ter resolvido o problema inicial, você ainda comeu doce ou algum alimento que é hiperpalatável e na verdade não era o que você queria. É um ciclo que se retroalimenta e então você fica frustrado novamente, come novamente e não resolve novamente e por aí vai. Eu deveria ter aprendido do meu cabelo, né? E qual que vai ser a estratégia aqui? Antes de comer por impulso, você vai perguntar a si mesmo, eu tô realmente com fome? Ou será que eu tô tentando aliviar alguma emoção que não vai resolver com a comida? Se você conseguir prestar atenção nisso e nomear, você começa a sair do piloto automático. E aí você vai ter uma ou duas alternativas rápidas que não vai envolver comida. Vai ser uma respiração, uma água gelada, vai ser um banho, sair daquele ambiente ali talvez que você esteja. Eu vou falar sobre um ponto agora em que há controvérsias. Dizem que se você cortar de uma vez o açúcar, você vai sentir muita falta e então vai voltar. No primeiro deslize, né, que você provar ali um docinho, você vai voltar a comer não só como antes, mas muito pior. E existe inclusive um estudo que em inglês eles deram um nome, né, ao efeito. Vou deixar escrito em português. Vou falar em inglês que eu acho menos pior, tá? Chama-se What the Hell Effect. Ou seja, quanto mais você proíbe, mais forte fica o desejo. Mas eu acho que nesse momento, você vai ter que avaliar a si mesmo. Por quê? Comigo funciona assim, eu tenho que parar mesmo de uma vez. Eu não posso ficar diminuindo, eu não posso, sabe? Agora, tem gente que não funciona, tem gente que tem que diminuir aos poucos, tem que ver como é que vai ser, tem que acostumar. Eu acho que nesse momento você precisa avaliar qual tipo de pessoa você é e aplicar a estratégia certa pra você. E pra quem não proíbe assim de uma vez, não para de uma vez, não corta de uma vez, pode ser interessante definir momentos específicos para comer o doce. Tá? Isso como assim? Você vai definir se você vai comer um docinho só no final de semana ou em alguma data específica ou Você vai definir o momento certo de comer o doce. E comer uma porção, você não vai comer tudo, não é livre. E isso pode funcionar com você, porque você tira da categoria proibido da sua cabeça, sabe? E coloca assim, não é proibido, é uma decisão minha. E aí pode funcionar. Mas tem gente que não pode ficar fazendo isso. E aí você vai observar, assim como eu não posso ficar diminuindo aos poucos. Eu tenho que tirar de uma vez. É assim que funciona comigo. E aí eu tiro de uma vez e pronto, assim, não é proibido, não tem essa negociação na minha mente. Então, você vai primeiro observar se você já fez esse tipo de teste antes e ver, olha, quando eu proibi, não deu certo. Então eu vou diminuir aos poucos. Ou então não. Pra mim eu tenho que parar de uma vez, porque se eu continuar comendo eu sempre vou me descontrolar. Então pronto, você vai olhar o que funciona pra você. Quase pronto. Sono ruim, estresse crônico e desidratação aumentam muito a vontade por doce. Tem um estudo muito interessante de neuroimagem que mostra que uma noite mal dormida reduz a atividade do córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisões que são complexas, e ao mesmo tempo amplifica a atividade da amígdala, que é a área ligada a impulsos e recompensa. Na prática, isso é o seu controle inibitório sendo bem enfraquecido, porque essa é a função cerebral comandada justamente pelo córtex pré-frontal, responsável por segurar o impulso antes de agir por ele. E sem dormir bem, esse freio ele fica mais fraco, e o impulso pelo doce ele vai ficando cada vez mais forte. Então não é somente força de vontade, é neurociência, neurologia. Então a estratégia é, antes de tentar ter mais
disciplina, ficar buscando vídeos sobre isso, principalmente naquele dia que bate aquela vontade imensa por comer doce, você vai fazer aquele check básico, assim, você dormiu bem à noite? Bebeu talvez pouca água? Então, quando você consegue resolver isso primeiro, costuma ser mais eficaz do que somente ficar lutando com. Tem um livro que eu recomendo muito, que é do... Deixa eu pegar aqui que tem. Que é esse aqui, Desconstruindo o Ato da Fome, do Dr. Judson Brewer, acho que é assim que pronuncia. E esse livro, ele é um psiquiatra, tá? Pesquisador da Ivy League, da Brown University. E ele trabalha com um conceito que é muito interessante, que é sobre a curva do prazer. Como que funciona? Conscientemente, você vai fazer isso com todos os alimentos que você for comer. E você vai perceber. Vou pegar aqui o exemplo de uma torta de chocolate. Você dá a primeira garfada e você sente muito prazer porque é muito gostoso. Mas a partir da segunda e das seguintes, a curva do prazer ela vai diminuindo. Ela não é tão boa assim como era na primeira. Você termina de comer aquela torta no automático, sem ter tanto prazer nela assim. Entende? Só que o nosso cérebro, ele raramente presta atenção nisso. A gente come no piloto automático. Então o cérebro, ele nunca atualiza essa informação de que não está tão bom assim quanto antes. Não está tão prazeroso assim como antes. E ele defende que, ao invés de ficar lutando ali, tentando desenvolver a força de vontade, a saída vai ser a curiosidade. Como assim? Você vai comer devagar, prestando atenção em cada garfada que você der, cada mordida que você der, percebendo o sabor, a textura e principalmente em como o prazer muda a cada mordida que você dá. E quando você faz isso repetidamente com todos os alimentos que você vai consumir, o cérebro ele recalibra o valor daquela recompensa. E recalibra para baixo, é claro, que ele chama de desencantamento. E você começa a perceber com a atenção que a recompensa ela é menor do que a expectativa que foi prometida. É como se você tivesse com muita vontade de comer um bolo. Você come aquele bolo e você fala, poxa, nem era tão bom assim. E aí você para aí. Como assim você para aí? Da próxima vez que você comer algo que é muito prazeroso, e aqui nós vamos focar no doce, que é o principal, mas você vai fazer isso com todos os alimentos em geral e você vai perceber que você vai comer menos do que você normalmente come. Você vai prestar atenção de verdade em cada mordida que você der. E você vai fazer a seguinte pergunta para si mesmo. Tá tão bom quanto antes? Porque na maioria das vezes a resposta vai ser negativa. E quando você percebe isso conscientemente, a vontade de repetir ela diminui. Ela cai muito. Então, vamos lá. Você tá tomando ali um sorvete. E a primeira colherada, muito gostosa. Mas na quinta já não tá tão bom assim. Então você não precisa terminar de comer o pote de sorvete, percebe? O prazer já não é tão bom assim, então para que você vai acabar aqui? Você para ali mesmo e você vai mudando a sua perspectiva acerca daquele alimento. Até que é bom, mas assim, não é isso tudo. E se você reparar, todos os pontos anteriores giram em torno do mesmo comparativo assim. De um lado, que é o circuito de recompensa, que te empurra na direção do doce, e do outro, o controle inibitório, que deveria segurar o seu impulso antes de agir e devorar aquele doce. E o controle inibitório ele é uma das funções executivas do cérebro, comandada principalmente pelo córtex pré-frontal. E as pesquisas, elas relacionam o controle inibitório mais fraco ao maior consumo de açúcar e maior dificuldade de regular o comportamento alimentar. A boa notícia é que, diferente do que muita gente pensa, o controle inibitório ele não é um traço fixo. Ele é uma habilidade que pode ser treinada, mudada e alterada. É assim como um músculo, tá? Você vai treinar ele até ele se desenvolver e ficar bom, ficar forte. E isso é o motivo de eu ter te dado uma estratégia prática para cada ponto que eu citei aqui, porque cada uma delas é um jeito de fortalecer esse freio, esse controle, ao invés de só depender da força de vontade. E seja muito bem-vindo a Inhotim, o maior museu a céu aberto do mundo. Foi aberto ao público em 2006 e em setembro completa 20 anos de história. É um museu que integra arte e natureza.
Ele treme, ele tímido, vai sumir. Não, não. Sociável. Olha, gente, esse aqui eu sei fazer, tá? Vou explicar para vocês como que nasceu Inhotim. Nasceu do sonho de um empresário chamado Gabriel Paz. E em 1980 ele transformou uma antiga fazenda nisso aqui. Claro que demorou muito tempo. Ah, é ali o jardim. Demorou muito tempo, mas se tornou isso daqui. Por que desse nome? Segundo as minhas pesquisas. Esse lugar pertencia a um inglês e as pessoas chamavam ele como Senhor Tim ou Inhotim. E daí que veio a origem do nome. Essa aqui é uma obra de Narciso. Sabe a historinha lá de que fica se olhando na água, se viu por um reflexo, se achou muito bonito, tentou se beijar, caiu na água, morreu? Pois bem, muito simples, né, minha explicação, fala sério. Olha eu ali, ó. Aí essas bolinhas aqui são como espelhos. Dica, esse daqui foi um dos melhores ângulos que eu achei até agora para foto, porque tem uma cor ali atrás de uma obra, tem essa parte aqui muito bonita de natureza e o contraste que vai ser você. Tira um pouco o zoom. Meu cameraman. Gente, muito bonito, mas eu ainda tenho algumas coisas a falar. Gente, estamos prontos para ir para Santorini. Eu falei Itália, ele tá falando Santorini. Mas pode ser qualquer um dos dois. Gente, eu tô até com gastura, olha que nojo. Eu? Você de trabalho. Nossa, esse espelho aqui é perfeito. Ó, pra você como eu que não sabia, isso aqui é dendê, tá? Sabe, azeite de dendê aí que os baianos foi comendo? Baiano é muito nordestino de maneira geral, talvez. Os negros, não sei, vieram com os negros. Está aí, eu nunca tinha visto. Mais algumas informações, quase cai. Mais algumas informações. Aqui tem mais de 900 obras de 50 artistas representando mais de 18 países. Sim, eu gravei essa informação. Mas existe um contraponto aqui, uma notícia escandalosa, como eu posso chamar isso, boy? Do que? Do cara que foi, do que... Fato marcante. Exato. Em 2007, acho que ele recebeu a primeira denúncia, se eu não me engano, vou ter que confirmar isso, de que fazia lavagem de dinheiro. Diz lá, né, que Brumadinho foi construída, o Inhotim foi construída em cima de trabalho escravo, trabalho infantil, esse tipo de situação. E então ele foi afastado da gerência de Inhotim por causa desses babados.
dessas notícias. Depois eu vou trazer mais, porque eu esqueci o resto das informações que eu peguei. Agora me conta qual que é o principal gatilho que você tem que enfrentar. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas, curta e se inscreva no canal.